Há muitos mistérios na natureza que a ciência ainda não conseguiu explicar. Nós estamos procurando respostas para esses mistérios. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. Você, marido, assuma o seu papel, ame a sua mulher e você vai perceber que os resultados disso serão excelentes. A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu estou muito feliz de estar de volta à sua casa para compartilhar com você e com sua família a palavra de Deus. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto da mais alta importância para a sua vida e para a Igreja Evangélica Brasileira. Nós vamos falar sobre revestimento de poder. Chama a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem algo muito especial para o nosso coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Marcos Agripino Castro de Mesquita. Ele é o executivo da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Seja bem-vindo ao Verdade e Vida, reverendo. Muito obrigado. Para mim é um grande prazer poder estar aqui no programa. Reverendo, o que vem a ser missões nos dias atuais? Bom, nós estamos repensando hoje sobre a missão da igreja. Inclusive tem havido vários congressos, não somente no Brasil, como também no mundo, essa visão de qual seria a ação da igreja no contexto da obra missionária. Eu vejo que nos dias atuais a principal visão deve ser estabelecida a partir de uma primícia bíblica, que nós devemos mostrar o amor de Deus ao mundo de várias as formas. Reverendo, é possível ser um missionário sem a ação do Espírito? Quando nós observamos, por exemplo, Atos 1:8, nós vamos observar ali que o texto retrata a ideia de que deve haver um revestimento do Espírito Santo. Na verdade, existem várias ações, pessoas que vão para vários lugares no Brasil, como também vários os lugares para ajudar pessoas carentes, pessoas necessitadas, vão demonstrar algum tipo de afetividade. Mas a verdadeira ação missionária, ela está interligada primeiro na orientação do Espírito Santo, no convencimento dentro da igreja, para que a pessoa que é levantada no meio da igreja vai servir em algum campo para anunciar a glória de Deus, para que as pessoas possam se voltar para Deus. Porque em termos de ação, de ajuda humanitária, você não precisa de ser missionário para fazer. Tem outras organizações internacionais que fazem isso, como recentemente nós temos visto aí o que aconteceu com o Japão. Muitas das organizações, várias partes do mundo, estão dando ajuda e fazendo um bom trabalho. Reverendo, o senhor, como executivo da PMT, tem atuado em várias áreas e existem missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil espalhados por todo o mundo, a exemplo que o senhor citou no Japão. Qual tem sido o trabalho da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais? Bom, a PMT, nesses últimos 10 anos, ela tem quebrado um paradigma na sua ação missionária. Hoje nós temos desenvolvido projetos em 34 países do mundo. Temos o conhecido missionário convencional, aquele que dedica 100% da sua vida em prol de um trabalho missionário. Mas a PMT, ela está abrindo outro viés da obra missionária, onde temos aproveitado profissionais, por exemplo, médicos, dentistas, enfermeiros, engenheiros, pessoas nessas áreas que querem ajudar algum povo, algum grupo carente em alguma parte do mundo. E é interessante que essas oportunidades, elas estão surgindo em muitos lugares. Eu estava lembrando recentemente que em um dos lugares que temos atuado no continente africano, se você chega como um missionário convencional, eu sou missionário, venho evangelizar, você não consegue entrar naquela aldeia. Mas se você chega como um profissional, como médico, ou enfermeiro ou médico, os líderes, e muitos desses líderes que ali estão, vê a necessidade, a carência que o seu povo tem tido, eles abrem as portas e ali é uma forma de nós
ajudarmos essas pessoas nas áreas de necessidade, como também uma demonstração do amor de Deus. E a PMT, ela começou a desenvolver um projeto que nós temos intitulado Projeto de Ação Global Emergencial. Para o telespectador aqui, que está conhecendo um pouco do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, em muitas dessas catástrofes que nós temos vivenciado nesses últimos tempos, como na Indonésia, no Haiti, no Chile e também no Japão, nós temos tido uma presença de missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso tem trazido um alívio no sofrimento daqueles que são beneficiados, como também um despertamento. Quando eles voltam do país onde eles estão ajudando, quando eles voltam para o Brasil, tem despertado outras pessoas para engajar nessa causa. E com isso, nós temos aberto, então, um programa para despertar profissionais em áreas, em várias áreas, né? Por exemplo, nós temos um caminhão que hoje está alocado no Senegal, que tem 2 consultórios dentários, um ambulatório, precisamos de profissionais nessa área, como também um motorista de caminhão, como na Jordânia, como em Guiné-Bissau, e a gente tem visto, então, essas oportunidades que estão surgindo. Então, é um trabalho novo que a APMT tem se desenvolvido. É fácil ser missionário, reverendo? Olha, a vontade de ser missionário é grande por muitos, mas nós não temos aberto as portas para que entre pessoas que queiram ser aventureiras, porque a vocação missionária é um falar de Deus para o indivíduo e assim ele vai servir com um caminho sem volta. Não é simplesmente uma experiência temporária. Diria que é fácil? Não, porque você vai ter que abrir mão e você vai ter que gastar a sua vida e os seus valores em algo que é eterno. Reverendo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa Verdade e Vida. Deus continue abençoando o seu ministério ali como executivo da nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Por enquanto, nós vamos a essa mensagem musical e logo após a mensagem que Deus preparou hoje ao seu coração, ainda abordando o tema revestimento de poder. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Pensar ser forte foi um erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu. Embasado em elogios, aplausos, qualidades. Ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria sua saliva e o milagre então de milhares que eu veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha é o fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim. Pedro, Petros, pedra, por engano. Pedro apenas pó. Pedro também pensava assim. Pedro, Petros, pedra, por engano. Pedro apenas pó. Mas Deus que é tudo, maior que todos, e que no deserto a rocha firme fez fender, assim fará com esta falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva dela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas,
assim te amo, tu sabes muito bem. Nós vamos tratar hoje de um dos assuntos mais sublimes da Palavra de Deus. Vamos conversar sobre revestimento de poder e faremos isto à luz de Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. A Palavra de Deus nos fala de uma vida cristã abundante. Jesus Cristo disse que veio para trazer vida e vida em abundância. Também a Palavra de Deus nos fala que nós podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento. A Palavra de Deus ainda nos diz que nós podemos desfrutar de uma alegria indizível e cheia de glória. Ainda, as Escrituras nos falam que nós podemos experimentar a suprema grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que ressurgiu Jesus Cristo dentre os mortos. O grande problema nosso é que muitas vezes nós limitamos a obra de Deus em nós pela nossa própria experiência. Achamos que tudo que temos que experimentar da parte de Deus é aquilo que nós conhecemos e limitamos esta obra à nossa experiência. Na verdade, Deus pode e deseja realizar muito mais do que aquilo que nós já experimentamos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua oração, na carta aos Efésios, talvez a mais ousada oração jamais feita na história da igreja, ele chega no capítulo 3, verso 19, e faz um pedido audacioso. Ele diz assim: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha, como podemos entender este pedido de Paulo? Quem é Deus? E nós podemos ler a palavra de Deus e descobrir que Deus é autoexistente, que Deus é soberano, que Deus é transcendente, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é infinito, que Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Se nós ficamos estupefatos diante da grandeza insondável do universo, que é finito, quanto mais Deus, que é maior do que tudo quanto Ele criou, que nem os céus dos céus podem contê-lo. Os estudiosos dizem que o nosso universo tem em torno de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós conseguíssemos voar à velocidade da luz, a 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Pois este Deus, que nem os céus dos céus podem contê-lo, Criador do universo, agora Paulo está orando para que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que Paulo está delirando na sua súplica, ele diz no verso seguinte, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos dos séculos. Eu quero dizer para você que Deus tem uma vida plena, abundante, superlativa, maiúscula para você e para mim. Jesus Cristo, depois de ressuscitar dentre os mortos, foi ao encontro dos seus discípulos e disse para eles: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus Cristo está dizendo que eles deveriam aguardar um revestimento de poder. E como deveria ser esta espera? Em primeiro lugar, deveria ser uma espera obediente, permanecer na cidade. Mas por que deveriam permanecer na cidade de Jerusalém? Porque ali foi o palco da queda deles, do fracasso deles, da negação deles, da fuga deles, do acovardamento deles. O cenário da queda deveria ser o cenário da restauração. O lugar onde eles fugiram
com medo, deveria ser o lugar onde eles deveriam testemunhar com intrepidez. O mesmo cenário onde Jesus foi humilhado deveria ser o cenário onde Jesus deveria ser exaltado e proclamado. Eles deveriam permanecer na cidade. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito para a igreja, para capacitá-la de poder. Essa espera, em segundo lugar, deveria ser uma espera perseverante. Permanecei na cidade até que. Muitas vezes nós desistimos, nós recuamos, nós retrocedemos. E o projeto de Deus é que nós aguardemos com perseverança este revestimento de poder, esta capacitação do alto para vivermos uma vida plena e para pregarmos a palavra de Deus com ousadia, com autoridade e com intrepidez. Mas em terceiro lugar, esta espera deveria ser uma espera não apenas obediente e perseverante, deveria ser uma espera também temperada com um clima e com um ambiente e com um compromisso de oração. Eles deveriam esperar a promessa do Pai, o derramamento do Espírito, o revestimento de poder. E diz a Bíblia que quando Jesus foi assunto aos céus, estes discípulos retornaram com alegria para Jerusalém e entraram no cenáculo. E perseveravam todos, unânimes em oração, aguardando o cumprimento desta promessa. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. E esta espera precisa ser feita em oração. Devemos orar, porque não há poder sem oração. Não há revestimento de poder sem que primeiro a igreja busque a face do Deus Todo-Poderoso. E a igreja se reuniu no cenáculo, eram 120 membros, e eles perseveravam unânimes, coesos, juntos, com o mesmo propósito, com o mesmo coração, com a mesma dependência, com a mesma necessidade, com a mesma expectativa. Qual expectativa? A promessa do Pai, o revestimento de poder, a capacitação para a proclamação do Evangelho. Quando Jesus retoma este assunto, conforme a narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 4 ao 8, os discípulos perguntaram: Senhor, vai ser neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Notem vocês que os discípulos estão tentando interpretar o que Jesus estava falando sobre o revestimento de poder. A Bíblia diz que Jesus começou o seu ministério falando sobre o reino, que Jesus passou os seus 3 anos de ministério pregando sobre o reino. Jesus ressuscitou dentre os mortos e passou 40 dias com os discípulos pregando sobre o reino, e os discípulos ainda não haviam entendido a natureza deste reino. Jesus Cristo responde para eles: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Com isso, Jesus está dizendo: olha, o reino de Deus não é um reino político, que você possa localizar num mapa geopolítico. O reino de Deus não tem este reducionismo que os judeus estavam pensando, um reino apenas geográfico, nacionalista. O reino de Deus é um reino espiritual. Ele não está aqui, ali ou acolá. Ele está onde alguém se rende ao Senhor Jesus e o confessa como Salvador e Senhor. Onde está um coração submisso ao Rei, ali chegou o reino de Deus. Jesus Cristo então disse: não vos compete saber tempos ou épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Samaria, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A grande pergunta é: eles deveriam receber poder para quê? Em primeiro lugar, para sair do campo da especulação escatológica para o campo da ação missionária. Os discípulos estavam preocupados com datas, com épocas, com escatologia, com os tempos finais, com a implantação definitiva do reino. E Jesus Cristo disse: vocês precisam de poder, é para sair do campo da especulação para o campo da ação missionária,
para vocês serem testemunhas aqui, ali e além fronteiras. Quantas vezes nós ainda hoje passamos grande parte do nosso tempo discutindo, perquirindo, fazendo perguntas e interrogações de áreas que não nos compete, tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, quando estamos tantas vezes omissos e deixando de cumprir a nossa tarefa, qual seja a de testemunhas da ressurreição do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Segundo lugar, eles deveriam receber poder para perdoar. Jesus Cristo diz que eles deveriam ser testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Judeus e samaritanos eram inimigos irreconciliáveis. Havia uma barreira, havia preconceitos, haviam muralhas de preconceito religioso, de preconceito racial. Eles eram inimigos, eles não se davam. Mas onde o Evangelho chega e onde o Espírito Santo de Deus capacita a igreja, os muros do preconceito, do ódio, do racismo e de todos os elementos desagregadores da sociedade são rompidos. O amor do Evangelho aproxima pessoas. O Evangelho reconstrói pontes onde o ódio do racismo ou do preconceito cavou abismos. Eles precisavam de poder para isso. Mas, em terceiro lugar, eles precisavam de poder para morrer. Jesus Cristo diz, sereis minhas testemunhas. E a palavra testemunha na língua grega significa mártir. Se você não tem uma causa pela qual morrer, você ainda não está preparado para viver. Nós precisamos não apenas crer, mas precisamos dar a nossa vida por esta fé que um dia nos alcançou e nós devemos proclamá-la até os confins do mundo e, se preciso for, dar a nossa vida para cumprir esta missão a nós confiada. Precisamos de poder. Não há cristianismo sem poder. Não há pregação sem poder. Não há vida cristã sem poder. Muitas vezes hoje nós temos a cabeça cheia de informações, mas temos o coração vazio de poder. Nós precisamos deste revestimento de poder também, para tirarmos os nossos olhos da concentração apenas em nós mesmos, para erguermos os nossos olhos e entendermos que o projeto de Deus é salvar aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Os judeus acreditavam que o reino de Deus era limitado a eles. Eles queriam que Jesus restaurasse o reino que já era deles. E Jesus alarga a fronteira do entendimento deles, dizendo que o Evangelho precisa alcançar os povos, que o Evangelho é internacional, que o Evangelho é multirracial, que o Evangelho alcança pessoas de todas as etnias do mundo inteiro. Nós precisamos de poder. É muito interessante isso. Porque hoje a igreja evangélica brasileira precisa deste poder. Primeiro, porque há muitas pessoas anunciando que têm poder, quando este poder é um poder fabricado, é um poder plástico, é um poder apenas de coreografia, é um poder apenas de palavra, mas sem a virtude de uma vida nova, transformada, uma vida comprometida com os valores do reino de Deus, com a santidade, com a pureza, com a pregação fiel e com a pregação intrépida da palavra de Deus. Por outro lado, há outros que, embora tenham na sua mente a verdade sólida das Escrituras e defendem com muita propriedade a ortodoxia e devem fazer isso mesmo. E isto merece os aplausos e o nosso reconhecimento, mas, por outro lado, estão desprovidos de poder, estão áridos, estão secos, numa ortodoxia morta, e precisamos desesperadamente de um reavivamento espiritual, de um revestimento de poder, para vivermos de modo digno do Evangelho e para anunciarmos este Evangelho com toda a intrepidez e com toda a autoridade. Chegou o tempo em que a igreja evangélica brasileira precisa voltar-se para as Escrituras. É bem verdade que no Pentecoste esta promessa se cumpriu e o Pentecostes é irrepetível. Assim como o Calvário é único, também o Pentecoste o foi.
Mas nós precisamos entender que Deus hoje ainda derrama do seu Espírito e reveste a sua igreja de graça, de poder e de unção para pregar, para viver e para proclamar este Evangelho aqui, ali e além fronteiras, até os confins da terra. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de colocar a sua vida no altar de Deus. Eu gostaria de desafiar você a buscar a Deus, a orar a Deus e não abrir mão desta busca do poder de Deus, do revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. Ore comigo neste momento. Onde você se encontra, coloque a sua vida no altar de Deus. Deus querido, nós estamos diante do desafio da Tua palavra, da necessidade imperativa de uma capacitação de poder para vivermos em santidade e para pregarmos a Tua palavra com intrepidez. Reveste a Tua igreja, ó Deus, deste poder do Teu Espírito. Ergue a Tua igreja, levanta o Teu povo, reaviva a Tua obra, inflama o coração daqueles que amam a Jesus, para que a Tua igreja se levante nesta nação com vida plena, com vida santa, com piedade, com graça, para buscar a Tua face, para orar com fervor e para proclamar a Tua palavra com autoridade e com intrepidez. É a nossa súplica, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A mensagem de hoje, baseada no Evangelho de Lucas 24, 49 e Atos 1, de 4 a 8, o reverendo Hernandes mostrou que Jesus, antes de voltar ao céu, deu uma ordem expressa aos seus discípulos para guardarem a promessa, o derramamento do Espírito e o revestimento de poder. Enfatizou também que essa espera deveria ser obediente, perseverante e em oração. E como consequência, eles receberiam poder no campo da ação missionária, poder para perdoar, poder para morrer e, por fim, poder para levar o Evangelho até os confins da terra. Revestimento de poder, esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD, para edificação ou para presentear um familiar ou amigo, através da nossa loja virtual. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br ou adquira de segunda a sexta no horário comercial, ligando para o nosso 0800 119 105. Também pelo nosso site, você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos programas que aqui já foram ao ar inteiramente grátis. Nós do programa Verdade e Vida, neste mês que comemoramos o 5º aniversário, estaremos sorteando 100 DVDs. Você pode participar. Estaremos lançando nesse mês de abril o DVD Doutrinas da Graça. E esse DVD será sorteado para os 100 pessoas que forem participarem do nosso concurso. Cadastre-se e concorra. E no início do mês de maio, estaremos postando no nosso site a relação dos 100 ganhadores. Eu quero lhe convidar para estar amanhã, pela manhã, às 9 horas, com toda a sua família e participar da escola dominical e do culto matutino. E à noite, às 18 horas, do culto vespertino. Entre no nosso site e clique ali em Procure uma Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. E ao chegar à igreja, diga ao pastor que você é o convidado especial do programa Verdade e Vida e quer aprender mais acerca da Palavra de Deus. Lembramos aos nossos pastores, ao conselho, que atualizem os dados da sua igreja, que de certo facilitarão aos telespectadores que queiram visitar e frequentar a sua igreja. Ressurreição, a vitória sobre a morte. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.
Como construir um casamento feliz e saudável. Na série de DVDs Casamento, um Mistério Divino, Hernandes Dias Lopes analisa o relacionamento conjugal em 4 volumes. Cada DVD contém uma mensagem. Adquira de segunda a sexta-feira pelos telefones 0800 119 105 ou 19 3741 3003. Também pelo site www.lojalpc.org.br. Transforme sua família com o DVD Casamento, um Mistério Divino.